noite, boa noite, boa noite. Vamos chegando para iniciarmos a terceira semana do nosso projeto Papo de Carreira. Hoje vamos ter um assunto muito bacana para falar. Vamos estar voltando a primeira convidada que abriu o Papo de Carreira. Vamos falar sobre um tema que foi solicitado, que é sobre empreendedorismo. Deixa eu só colocar aqui para fixar o tema. Empreendedorismo feminino. Já estou fixando aqui a tela. Todo mundo chegando, vamos chegando. Segunda-feira, estamos animado. Boa noite, dona Isabela Bertolin. Seja bem-vinda ao nosso Papo de Carreira. Terceira semana de lives diárias, conversando sobre carreira, trajetórias profissionais, trazendo pessoas extremamente fantásticas, compartilhando suas vivências, dando insights, dando dicas. Está sendo muito legal essa minha sequência de lives. Semana passada, semana retrasada foi show de bola, muito conteúdo, muitas dicas já foram compartilhadas. E hoje não será diferente, tenho certeza disso. Então, quem está chegando aí, todo mundo chegando. Doutora Ana Paula, seja bem-vinda novamente. Todo mundo chegando. O pessoal que está chegando aí, pega o aviãozinho e vamos convidar o pessoal. Hoje o assunto é empreendedorismo feminino. É um assunto importantíssimo para os tempos atuais que nós estamos vivendo hoje. Então, convide o povo aí. Passa para frente. Pega o aviãozinho aqui, ó. Vou fazer isso agora também. Estou pegando meu aviãozinho aqui, ó. Vou disparar. Abrem a lista de vocês e vão disparando. Vão convidando as pessoas. Esse tema sempre é importante, sempre podemos estar ajudando alguma pessoa, algum profissional. Então, não deixe de convidar as pessoas. É só pegar o aviãozinho e disparar. Dispara o aviãozinho que as pessoas vão chegando. Dona Valdirene, muito bem. Olha, minha convidada acabou de adentrar a sala. Já irei chamá-la. Tá lá. Opa, ela se adiantou, ela já mandou o convite para ser chamada. Boa noite, seu Marcos, tudo bem com você? Minha convidada, pois nós não podemos perder tempo. Boa noite, Ana Simone, como vai? Tudo bem? E aí? Olha! Nossa, que filtros são esses? A gente, essa hora do fim do dia, a gente tem que botar um filtro na cara aqui, né, meu amigo? Senão a coisa, ó, deixa eu arrumar minha luz aqui. Essa hora do dia, meu amor, tem que ter filtro. Não, mas esse filtro eu fiquei assim com uma cara de cera, né? Não? Melhor não. Melhor uma coisa mais natural, assim. Ó, eu tô me sentindo aquele museu, para não falar. Se for uma Madame Tussauds, tá ótimo. Em Nova York, tá Pode ser esse mesmo, com certeza. Pode ser esse mesmo, então tá bom. Olha, o Marcos falou que eu sou ícone, que você é linda. O Marcos já falou que eu sou ícone, que você é linda. Já tá aí, né? Marquito, Marcos... saudade, meu amor. Ele é nosso. O Marcos é nosso fã. Marcos não conta café com leite, porque ele ama a gente ama ele. Exatamente. Né? Não pode contar isso pra gente, não. Leandra, seja bem-vinda novamente. Obrigado por aceitar o convite. Gente, a gente acha que a gente não trabalha na quarentena. Vou abrir um bastidor aqui agora, né, dona Leandra? Opa! Eu estava numa reunião online, era 20h30, eu estava conectado ainda. E a dona Leandra me manda assim, acabei de chegar, vou montar a estrutura. Acabei literalmente de chegar, meu amigo. Ó, tô de cachecol ainda, do jeito que eu vim da rua, acabei de chegar. Cabelos presos, ó, de Covid, de rua, estamos assim.
Exatamente. E daí a gente fala que a quarentena, tá todo mundo em casa, de boa. Eu falei tchau correndo pro povo lá da minha reunião online para estar aqui com compromisso marcado, né? Exatamente, exatamente. A Isa aí, ó. A Isa tá Parceira. aí. Sim, ela foi uma das primeiras a entrar hoje. Hoje ela tava lá de cadeirinha, sentadinha na primeira fileira já. Na primeira fileira. Tem um monte de gente aí. Simone tá aí. Nega, beijo, nega, saudade. Tá aí. Te mandei um áudio. Te mandei um É, áudio. Depois eu ouvi. Depois você ouça. Gente, não vamos perder tempo, porque o assunto hoje vai dar mais que pano pra manga, né, dona Leandra? Exatamente. Muito Então, pano pra assim, manga. assim, pessoal, isso, manda um coraçãozinho pra gente, aperta o aviãozinho, manda o aviãozinho pro povo, tira print das telas e nos marque, só avisa pra gente fazer carinha bonita, né, Leandra? Pra não sair assim falando na live. Cascariboc, né, quando eu tento Exato. fazer os prints de Leandra. Pessoal, hoje, Fábio Rosa, oi, nós vamos falar sobre empreendedorismo. Só que a gente vai tratar de empreendedorismo sobre a ótica feminina. Por que a gente escolheu esse assunto? Por ser uma demanda, né, Leandra? A gente, tanto a Leandra, eu trabalho com empreendedorismo, né, ajudo empreendedores, a Leandra trabalha com empreendedorismo muito, e nós temos recebido, a Leandra mais do que eu, muita demanda de pessoas que querem empreender. E não sabem por onde, qual é o caminho das pedras, o que eu vou fazer. E nessa época que nós estamos vivendo hoje, que é uma época dessa quarentena toda, né? Acho que muitas ideias, muita coisa se passa, só que é aquela coisa, o que eu faço, por onde começo, como é que eu faço, né? Lives sempre ricas em conhecimento. Obrigado, Marquito. Então, assim, Leandro, uma breve apresentação, porque eu acho que todo mundo já tem... Sempre tem gente nova que não conhece, né? Então, te apresenta e já vamos trocar a bola para o assunto a qual nos faz estar aqui hoje. Exato. Bom, primeiro, mais uma vez, obrigada, meu amigo, pela confiança, pelo convite. É sempre um prazer enorme falar com você. Eu tô morrendo de saudade de te ver pessoalmente, te dar um abraço, morrendo de saudade. Acho que a gente nunca ficou tanto tempo sem se dar um abraço, né? Não, desde começo de março, Leandra. Tem noção disso? Exatamente. Então, obrigada pelo convite, por poder ficar aqui pertinho de você, mesmo que de longe, né? E de poder falar disso, é uma demanda que sim existe. Então, deixa eu me apresentar rapidamente para quem ainda não me conhece. Eu sou enfermeira de formação, né? Na verdade, minha primeira formação é instrumentação cirúrgica. A gente fez a primeira live sobre isso, né? Foi show de bola. Foi maravilhoso. A gente falou sobre instrumentação cirúrgica. Foi minha primeira formação na área da saúde. Eu tenho uma experiência que não chegou a ser uma formação ainda anterior à instrumentação cirúrgica, que é uma curiosidade, né? Eu fui militar. Então, eu tenho 2 anos aí de militarismo que são anteriores à instrumentação cirúrgica. Aí a minha primeira formação na área da saúde foi a instrumentação cirúrgica, depois o auxiliário técnico de enfermagem, e eu sou enfermeira de formação, de faculdade, tá? Tem aí as pós, tudo pelo caminho. Mas o que me traz para essa live aqui hoje é que em 2016 eu resolvi empreender. E aí empreender como enfermeira já era um desafio, né? E empreender como mulher é um outro desafio. Com certeza. Né? E aí a gente não está falando nada político, nada de feminismo, nada disso. É fato que a gente ainda tem uma sociedade onde os donos dos negócios geralmente são homens, né? Principalmente de empresas que não vendem um serviço palpável, né? Então, por exemplo, a gente tem muitas mulheres donas de um salão de cabeleireiro, muitas mulheres donas de empresas tipicamente femininas, né? Mas aí quando a gente vem para uma empresa, que eu vou falar um pouquinho sobre a Lequer, que é uma empresa que eu lido diretamente com donos de clínicas, de consultórios, com médicos, com donos de hospitais. Público, né? Masculino, né? E na sua maioria, fica diferente, né? Você estar à frente e aí tem uma série de desafios que a gente acaba enfrentando aí, tanto para montar essa empresa, quanto para trazer credibilidade para ela e fazer ela se sustentar no mercado. E essa live, na verdade, foi muito legal quando o Silmar começou e eu falei para ele, vamos falar, porque o próprio Silmar já tinha me apoiado, né? Em maio, que foi em março, que foi o mês do Dia Internacional das Mulheres, nós íamos fazer, no último final de semana de março, um evento presencial sobre empreendedorismo feminino,
né? A Lequer ia promover esse evento devido à grande procura, à grande demanda da mulherada que me chamava perguntando como eu tinha me formado, o que eu tinha feito, por que eu tinha aberto a empresa e como era estar com essa empresa. E aí eu tinha organizado um evento que ia ser beneficente, inclusive, a gente ia fazer uma arrecadação linda para uma instituição feminina, né, para doar numa instituição feminina de mulheres vítimas de violência. Tava tudo organizado, lugar organizado, apoio organizado, e o Covid pegou a gente de rasteira e nós tivemos que cancelar esse, entre outros eventos que eu e o Silmar tínhamos juntos aí, mas esse evento foi cancelado. E muitas pessoas me escreveram e falaram, nossa, que pena, porque eu quero tanto abrir meu negócio, eu queria tanto te ouvir. Então, vai ser uma oportunidade de falar aqui agora sobre isso, né? Sobre esse abrir esse negócio, sendo mulher e mudar completamente, né? Então, eu acho que o primeiro desafio meu foi que você não vê uma empresa de enfermagem. Só um pouquinho, Lê. Antes de você entrar no desafio, pessoal, aproveita a oportunidade que vocês estão com a Leandra, né, comigo, com a Leandra aqui. Deixe sua pergunta, deixe a dúvida que você tenha, porque é um momento que a gente está aqui para ajudar você no seu sonho, a tirar da gaveta ou dar o caminho das pedras que vocês têm uma série de dificuldades. Então, coloca a pergunta aí, enquanto a Leandra vai falando, eu vou selecionando aí, eu vou repassando para ela, tá bom? Então, vai lá, Leandra. Qual é o princípio inicial de tudo? Qual é o pontapé inicial, digamos assim? A Lequer? Bom, então, para o pessoal saber, a minha empresa, a Lequer Consultoria, é uma empresa de consultoria de enfermagem, tá? Isso. Na verdade, a ideia na minha cabeça surgiu quando eu estava na faculdade. Por quê? Porque como eu era instrumentadora, como eu falei, né, e já auxiliar e técnica, eu trabalhava com médicos, eu trabalhava em consultórios e clínicas médicas, a minha grande experiência sempre foi essa, e ia com esses médicos para o centro cirúrgico, e eu via a dificuldade desses médicos no gerenciamento das clínicas deles, né? Um gerenciamento total, assim. Então, desde quando eles sofriam uma visita de vigilância, ou tinham que renovar um alvará, ou tinham que fazer qualquer coisa desse tipo. Quando a gente tinha que fazer as compras, as cotações de compras, né, para insumos que a gente tinha que repor, então era eu que fazia. Quando uma secretária dizia, olha, eu vou embora, então a gente tinha que ir atrás de uma outra secretária, e aí era eu que treinava, né, mesmo sendo da equipe técnica de enfermagem, porque eu conhecia a dinâmica, porque eu conhecia os pacientes pelo nome. Então, era eu que ligava para os pacientes no pós-consulta, né, no famoso pós-venda, para saber se os pacientes estavam bem, se tinham gostado do atendimento, enfim. O meu chefe, na época, né, o Dr. Flávio, cirurgião plástico, ele me chamava de Pereirão. Tá passando agora, né? Exato, porque tinha a novela e ele falava que eu era um faz-tudo, né? Há 10 anos atrás. Ele me chamava de Pereirão, porque ele falava, Leandra instala chuveiro, pinta a parede, né? Faz porta, o que precisava fazer, ela faz. Então, vai pra obra. Vai pra obra. Então o pessoal falava assim, mas a Leandra não é sua instrumentadora? E aí ele falava, não, a Leandra é meu braço direito. E às vezes ele completava e falava, eu esquerdo. Né? Então, e aí quando eu entrei na faculdade, eu comecei a ver as questões de gestão, de enfermagem. Eu sempre falei para as minhas colegas, né? Eu não quero ser enfermeira assistencial, eu quero ser enfermeira gestora. Né? E aí as minhas colegas brincavam e falavam assim, tá bom, só a bonita que vai sair da faculdade para ser gestora, né? Porque o caminho não é esse mesmo. O caminho é você ir para assistência, né? E ser recém-formado. Por mais que eu já tivesse uma experiência de saúde grande, como enfermeira, eu estava me formando naquele momento. Então, e aí eu falava, não, eu quero ser gestora, eu conheço de gestão, né? E as minhas amigas tiravam muito barato de mim por causa disso. E aí, quando na faculdade ainda, por incrível que pareça, eu procurei parceiros. Porque a primeira coisa que a gente tem medo é de montar um negócio sozinho, né? Então a gente fica querendo que outra pessoa valide aquilo. Vem comigo, né? Porque a gente fica com medo, eu vou sozinha, né? Então a gente sempre fica querendo uma outra pessoa para validar. Então eu falava, se nós não fôssemos suficientes, né? Então eu falava para as minhas amigas na enfermagem, eu quero montar uma empresa. Elas falavam, Leandro, isso não vai funcionar. Imagina, você montar uma empresa de enfermagem, não existe empresa de enfermagem. Mas você vai montar o quê? Um home care? Porque as pessoas só viam a empresa de enfermagem como um home care, né? Ou uma terceirização de serviço, uma cooperativa. Eu falava, não, eu vou prestar consultoria de enfermagem. Leandra, ninguém contrata consultoria de enfermagem.
né? E aí, essa fala me desencorajou na época. Entendi. E aí eu falei, não, eu acho que realmente eu devo estar com uma coisa na cabeça que não... Mas eu via aquilo, eu via as pequenas coisas que eu podia fazer, mas aquilo ainda ficou, né, um sonho latente. Aí quando eu saí da faculdade, as coisas, eu falo que Deus, quando tem que te mandar para um propósito, ele te manda, né? Não importa do Literalmente. jeito, ele te manda. Quando eu saí da faculdade, eu tive na mesma época uma hérnia de disco, né? Que quem conhece a minha história aí sabe, eu acabei sendo operada dessa hérnia, e isso impossibilitou que eu fizesse o meu trabalho no centro cirúrgico, que era o que eu fazia, o meu trabalho ainda de instrumentador e tal. Então isso me impediu que eu continuasse com aquele trabalho naquele momento. Então eu tive que recriar o meu trabalho aí. E aí eu falei, bom, tô formado, aqui é um gato, temos um gato na live, tá? Eu tô vendo. Tá vendo? Aí eu tive que recriar o meu trabalho como enfermeira naquele momento. E aí eu recebi uma proposta para ser enfermeira, gestora, no BCU Brasil, no Banco de Cordão Umbilical do Brasil. Tá? Era uma empresa mexicana que estava vindo se instalar no Brasil e que ia abrir 32 regionais no Brasil todo. Né? 32. E eu fui... 32. E aí eu fui chamada para ser... Na verdade, eu fui chamada para ser a enfermeira da Regional São Paulo. Né? Isso foi... E aí eu fui. Falei, bom, ótimo, lá vou eu, né? E fui para ser a enfermeira da Regional São Paulo. E em exatos 2 meses eu era a enfermeira do BCU Brasil. E eu estava comandando essas 32 regionais, né? Essas equipes de enfermagem, de coleta de cordão, de vendas, de congelamento de cordão e estudos científicos a respeito da usabilidade disso, enfim. E eu coordenava tudo isso, tá? E aí eu falei, bom, eu realmente quero ser enfermeira gestora. É realmente isso que eu quero fazer, né? E aí lá no laboratório a gente tinha umas validações de biossegurança, aquela série de validações todas, e que eu toquei aquelas validações. E aí cada vez mais eu percebia que aquilo que estava na minha cabeça como um negócio realmente poderia existir, né? Eu poderia oferecer para as pessoas, olha, você tem uma empresa de saúde, eu sei gerir uma empresa de saúde. Eu sei conceder os alvarás para uma empresa de saúde, eu sei o que você precisa, né? De um olhar técnico. E aí as pessoas falavam, mas o médico também sabe, Leandro. Você acha que o médico não sabe o que ele precisa? Né? Ah, você acha que o médico não sabe? E eu não podia responder, não, ele não sabe. Né? Ou pelo menos, se ele sabe, ele não tem total caminho disso, total domínio disso. Enfim. E aí, quando eu saí do BCU, né? E abri e montei a Lequer. Tá? Ainda trabalhando lá, né? Então eu comecei timidamente. E eu falo que a Lequer, ela acabou surgindo, que é o que eu falo, né? Deus, quando quer te pôr num propósito, te põe. Ela surgiu, na verdade, o trabalho surgiu primeiro que a empresa. Legal. Então, acho que... Só um pouquinho, Lê. Vai, toca aí. Para fazer uma síntese do que ela falou até agora. Então, primeiro, vamos agradecer ao pessoal que está entrando aqui. Rosângela de Salvador, José Messias, que está na reunião comigo, acabou de entrar aqui agora também. O Anderson, que está na reunião comigo, acabou de entrar aqui agora também. Dailan, saudade da Clinic Evolution. Da Evolution. Olha, a Débora está aqui, assessora de imprensa. Alisson entrou, Tereza entrou, né? Então, a Elaine entrou, várias pessoas entraram. Um beijo para todo mundo que chegou. E só para fazer uma síntese do que a gente foi falar até agora. Então, o que é legal, né? Que a gente consegue perceber? Você tinha um sonho que era ser gestora. E que você queria montar uma clínica, mas no começo, né, nova, enfim, recém-formada, tudo muito incerto, muito cru, digamos assim. Só que você tem uma sacada muito legal, eu acho, né? Abraço, Rosângela. O que é legal é porque você percebeu que o teu saber, que o seu conhecimento, ele poderia ajudar muito mais empresas e donos de clínicas, e que se você ficasse trabalhando só para isso te limitaria em você abranger mais, né, ajudar mais clínicas, mais consultórios, mais gestores, e com isso você ia ter um negócio que você podia capitalizar alguma coisa para você,
aquela coisa, né? Muita gente fala assim, né? Ai, tudo que eu sei aqui, eu trabalho para o patrão ficar rico, né? Por que eu posso Exato. trabalhar para mim, para ganhar o dinheiro para mim, né? Então é isso que você está trazendo. Então, pessoal, muitas vezes o teu saber que você faz tão bem para aquele dono de empresa, para aquele seu chefe, sim, isso é o pontapé inicial de uma coisa que você pode Sua. ampliar, né, Leandra? Uhum, uhum. Então, acho que essa ideia é muito legal. Porque você teve essa sacada, e quando você percebeu o quanto esse teu conhecimento ajudava, e daí você percebeu que eles realmente não tinham esse saber Não. que você tinha, daí surge a Lequer, né? Surge a Lequer, exato. E Legal. aí, Então, eu encarei montar a Lequer sozinha mesmo, né? E aí eu falei, quer saber? Vai ser legal. sozinha mesmo. E por que que isso aconteceu? Eu estava numa sala de aula, porque eu sou professora, né? Desde 2006, Uhum. desde antes de terminar a faculdade. E aí, na sala de aula, eu A comecei Isa, minha chefe a... é top. Eu não sou sua chefe, besta. É parceira. É parceira. Eu não sou É, chefe de ninguém. é. E aí, eu estava numa sala de aula e eu estava falando sobre essas questões. E eu percebi que uma Uhum. aluna foi ficando muito incomodada com aquilo, muito incomodada. E no fim da aula ela falou, Pro, posso falar com você? Aí eu falei, pode. Aí ela falou, Pro, eu trabalho numa clínica, eu não sei nem se eu posso dizer isso, se é ético, se não é ético, mas eu vou dizer porque você é minha professora, eu sei que você vai saber me entender. E o meu chefe não sabe disso que você está falando. A gente não tem isso na minha clínica. E eu Olha, preciso falar isso para o meu chefe, mas eu não vou saber falar igual você está falando. Você vai lá falar para o meu chefe? E, primeira cliente. e aquilo, Silmar, foi como se acendesse uma lanterna para mim, sabe? Um luminoso. Porque aquele medo que eu tinha de monto, não monto, faço, não faço, foi como se aquela mensagem divina, sabe? Tá aqui, ó. Se você tem alguma dúvida, é isso, né? E aí eu falei para ela, eu vou. Eu não tinha um cartão, eu não tinha nada. Eu falei, anota o meu celular aí. Ela anotou meu celular. Eu não tinha uma empresa, eu não tinha, Sim, né? Eu tinha uma ideia na minha cabeça. E aquelas aulas, e como você falou, eu tinha um conhecimento. sim. Um saber. E aí eu botei meu medo na sacola, porque não vai dizer que eu não tava morrendo de medo, né? Sim. E fui. E sentei diante do chefe dela. Eu não tinha uma apresentação, eu não tinha um prospecto, eu não tinha nada, eu não tinha uma empresa. Eu tinha um conhecimento na cabeça, né? E aí eu falei para ele, eu falei, olha, doutor, é isso, precisa disso, isso faz assim, isso faz assado, é assim que funciona, e é assim é assim que eu faço. Aí ele falou, tá bom, então eu quero que você faça para mim, quanto você me cobra? Eu não Foi da sabia primeira dizer, cliente. foi meu primeiro cliente. Eu não sabia dizer quanto eu cobrava, porque eu nunca tinha feito aquilo, né? Entendi. E eu fui muito sincera para ele, eu falei, doutor, na verdade a minha empresa ainda não saiu do papel, eu estava dando aula, sua funcionária me chamou, então vamos fazer assim? Eu vou ver um valor para o meu trabalho, que vai ser um valor mínimo, Uhum. e eu conto com a sua confiança, porque eu vou fazer isso pela primeira vez. Né? E fizemos na clínica dele. Para você ter uma ideia, eu estou trabalhando de novo com esse médico agora. Ele me chamou porque ele ampliou Sério? o negócio, ele tem outras 3 unidades. Ele me chamou para Bacana. treinar a equipe dele. Legal. E para o irmão dele, que abriu um consultório, ele ligou e falou: olha, você precisa da Leandra. Então, é um trabalho que eu fiz há 5 anos atrás, né? E o meu saber já era o suficiente. Então, é o que você está falando. Às vezes a gente fala, para ter uma empresa, eu preciso ter uma apresentação, eu preciso ter um marketing, eu preciso ter cartão, eu preciso ter isso, eu preciso ter um site, eu preciso... Não, você precisa ter conhecimento. Né? Você precisa saber qual é o teu produto, qual é o teu negócio, o que é que você faz, o que é que você sabe. Porque naquele momento, hoje eu enxergo isso. Naquele momento eu estava tremendo, eu estava morrendo de medo, eu estava Sim. desesperada. Né? Mas eu falei, eu vou. Porque é a minha chance. Se eu perder essa, talvez não apareça outra. E eu fique com isso para sempre no papel. Tá? Então, naquele momento, eu tinha o meu conhecimento na minha cabeça. Era tudo que eu tinha. Né? E a minha vontade de fazer direito. Eu apanhei, lógico, porque eu não tinha expertise, eu não tinha, né? Eu tinha de estar trabalhando num lugar e fazer aquilo, não de fazer isso para um terceiro, né? Mas eu fiz e deu certo e funcionou, tanto funcionou que agora, né, 4 anos, 5 anos depois, quando ele ampliou o negócio, ele me chamou para a ampliação do negócio novamente e para fazer o treinamento da equipe dele, indicou, enfim. Legal. Então, o negócio surgiu só com o que eu tinha de saber mesmo.
Exatamente. Mas daí acho que entra um ingrediente importantíssimo, Leandra. Por mais que você tremeu na base, por mais que você foi lá nessa. Porque assim, uma coisa quando você está dentro de uma estrutura de uma empresa, porque ali as variáveis são controláveis, né? Porque Exato. se você errar, não, dá uma bronquinha do chefe, a gente corrige o problema e vamos embora. Quando você sai para fora, você vai prestar um serviço para um cliente. O teu erro tem um outro peso, né? Sim, Ele custa um contrato, ou não um pagamento daquele trabalho, enfim, né? Ele tem um outro peso. Só que aí o ingrediente que eu quero trazer, que acho que é fundamental, que falta muitas pessoas que eu vejo, que você teve, é atitude. é. Por mais que você, né, tenha o conhecimento, você tem o saber. E essa aluna sacou, né, que te iluminou, meu caramba, ela quer o meu conhecimento para levar para o chefe dela, para a clínica que ela está. Aí entra a questão da atitude. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. O que eu percebo, talvez você percebe muito isso também, a gente, né, as pessoas que nos procuram. A gente tem muita gente com muita ideia e com muitos saberes muito interessantes, né, Leandra? Sim. Assim, conhecimentos aprofundados e conhecimentos que a gente sabe que vai agregar. E aí acho que entra essa questão, atitude e o medo. O que você podia falar para nos ajudar, para essas pessoas, essas mulheres, esses homens, desengavetar esses projetos? A primeira coisa que a gente tem que entender é que assim, né? É óbvio que parece tudo muito lindo. Ele ligou, ela foi e fez o trabalho. Mas eu acho que essa questão da atitude, ela tá ligada a dois fatores. E aí agora eu vou entrar nessa questão do tal do empreendedorismo feminino mesmo. A primeira Isso. questão é assim, quando a gente tem um chefe, é o que você falou. Por mais que a gente reclame, meu chefe é chato, existe uma segurança por trás disso. Né? Isso, é controlável. Existe uma segurança tanto do ambiente controlável quanto do ganho certo. Né? O seu chefe vai prover o seu salário. Então, a gente acaba criando a vida e fazendo contas em torno daquele salário. E aí a gente fala, mas eu vou trocar o famoso trocar o certo pelo duvidoso, né? Eu vou trocar uma coisa que eu tenho certeza que eu ganho, que eu posso fazer, por uma coisa que eu não sei quanto vai ganhar, quando vai ganhar, quanto vai entrar. E muitas mulheres ficam presas, eu acho que por inúmeros fatores. Primeiro, pela independência financeira, que é aquela coisa, eu não quero voltar a depender do meu marido, né? Para pedir para ele, olha, segura as pontas que eu vou abrir um negócio, né? Então, esse salário que se você é casado, né? Esse salário que hoje me dá uma certa independência, né? O famoso não preciso pedir dinheiro para comprar calcinha, que é bem a verdade, né? É verdade. Eu sei. A gente tem isso com a gente, né? Sim. E aí você tem que falar, olha, eu não sei o que vai ser, mas eu vou acreditar nisso. Então, tirar esse ego, né? Se você é casada, agir realmente como um casal, que foi o que eu fiz com meu marido. Eu falei, olha, eu vou encarar. E ele falou, beleza, vai lá, né? As contas de casa estão pagas, então vai lá, né? Então, encarar. Se você não tem essa pessoa que supra as suas contas de casa, aí fica mais difícil ainda, né? Porque aí você vai ter que abrir um negócio que você não sabe como é que vai retornar e quem segura as pontas de uma conta de casa, né? Se você é uma mulher aí sozinha, ou que tem filhos, ou que tem... E aí é que é o pulo do gato. O que eu fiz? Eu não larguei o meu trabalho para abrir a minha empresa. Né? Eu somei as coisas. Então, durante 1 ano e meio, eu continuei trabalhando numa empresa e a Lequer já existia. Tá? Entendi. Eu continuei dando aulas à noite e a Lequer já existia. E aí é o que você fala da atitude, porque isso requereu de mim, Silmar, uma dedicação, um cansaço, que foi ao meu limite, né? A ponto de chegar em determinada hora e eu falar, cara, eu acho que eu tô querendo demais, eu não vou dar conta. Por quê? Porque embora eu tivesse, né, o apoio do meu marido falar, não, monta a empresa, eu não podia simplesmente falar, olha, eu tô pedindo demissão aqui e viver desse único cliente, desse único contrato que tinha aparecido, porque eu não sabia o que isso ia virar, né? E uma empresa também requer investimento para ela existir quando você vai tirá-la do papel, por menor que seja. Né? A gente precisa registrar na junta comercial, a gente precisa pagar um contador, a gente precisa pagar um imposto. Então, existe por menor que ele seja, existe um custo que você precisa tirar de algum lugar. Exatamente. Então,
Por um ano e meio eu trabalhava, eu entrava às 8 da manhã, eu saía às 5 da tarde, né? E à noite, nem todas as noites, mas algumas noites, alguns sábados eu dava aula. Então, eu usava o meu horário de almoço para falar com os clientes da Lequer, para fazer as coisas. Eu usava esse meu horário da noite quando eu não dava aula, né? Ou varava o sábado, ia nos clientes quando eu não dava aula, para conseguir fazer ela sair do papel. Óbvio que chega um momento também que você precisa escolher, porque aí você precisa se dedicar para o negócio, porque também se você não se dedicar, ele fica naquele um cliente, porque aí também Não você decola. não decola. E aí é uma segunda linha de fogo, né? A hora que você fala, tá, agora é hora de Encarar. escolher. Exato, né? Então agora eu preciso escolher. E aí você fala, olha, eu tô pedindo a demissão daqui, eu vou sair daqui e agora eu sou uma empresária, eu sou a dona da Lequer, né? E é disso que eu vou viver. Então, óbvio que as aulas eu mantive e mantenho até hoje, porque me permitem, então elas são um resguardo aí. E aí é legal se você, na hora de empreender, conseguir ter alguma coisa dessa, né? Porque você tem ali um pingadinho que te aguenta, né? E que não te dá essa sensação de eu tô dependendo só dessa empresa, que eu não sei se vai virar. Mas quando você põe realmente a sua energia ali, ela vira, Silmar. Vira. E vira, né? E aí foi o que aconteceu muito com a Lequer. Eu falava, acho que as minhas amigas da faculdade têm razão. Olha, tive um cliente e agora não tem mais. E teve um cliente. Só que aí a hora que eu falei, tá bom, então vamos lá. E banquei aquilo e pus, começou. Era um cliente que ligava por cliente. E de repente, né? Onde a gente se conheceu, eu estava lá na escola, quando a gente se conheceu, e eu tive que pedir demissão da escola. Né? A ponto de eu chegar na escola e falar, olha, não dá mais para ficar aqui, porque eu não estou conseguindo me dedicar para minha empresa, né? Começar a aparecer, e hoje a minha dedicação é quase que exclusiva para minha empresa, eu dou muito menos aulas, eu não abri mão das minhas aulas ainda, porque eu não consigo ficar longe dos meus alunos, eles sabem disso, né? É uma paixão que eu tenho, a sala de aula, que a gente tem, né? A gente tem. É uma paixão que a gente tem. Então, eu não consigo e ainda me desdobro para estar na sala de aula, mas em uma quantidade muito menor, infinitamente menor. Mas quando eu coloquei a minha energia na empresa, ela realmente deslanchou. E hoje eu vejo muito isso, porque essa minha dedicação full time para ela faz com que ela realmente deslanche. Né? É você olhar de perto mesmo. Então, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que entender quando a gente quer empreender, eu acho que é isso. A gente tem que traçar o que a gente pode fazer. Né? Então, qual é a minha realidade? Eu dependo do meu salário para viver? O quanto eu consigo maniabilizar esse trabalho que eu tenho hoje para fazer a minha empresa crescer aqui em paralelo, né? O quanto eu vou conseguindo me desprender dele aos poucos, ou o quanto eu vou conseguindo trocar. Se você tem esse medo, ou você não pode, de alguma maneira, sair de vez, né, para se dedicar, mas ciente de que, em algum momento, se você quer realmente fazer aquilo acontecer, você vai ter que sair e se dedicar. Né? Você vai ter que se dedicar. Bacana. Eu só fazer um registro aqui que a Rosângela colocou que a questão da autocobrança, né, que a gente cobra muito no início, né? Depois ela postou que o interessante é ter uma reserva financeira quando possível, né? Nem sempre a gente consegue, né, Nem Rosângela? sempre. E daí ela botou aqui embaixo, eu quero isso pra mim, Leca. Então, Rô, o que eu tenho pra te dizer é assim, ó. Se a gente for, eu vou te dizer por mim, tá? E aí, esse é um conselho meu, assim. Se você ficar com medo de achar que você vai ter que ter uma reserva financeira, que você vai ter que ter... Você não vai, mulher. Você não vai. Porque a gente vai sempre colocar uma outra coisa no meio. É um medo natural nosso, eu te falo por mim. Sim. Tá? Eu passei anos colocando, mas agora o meu filho entrou na faculdade, mas agora tenho inglês, mas agora eu não tenho reserva, mas agora que eu tô nessa empresa grande, agora eu tô numa multinacional, eu vou sair daqui, agora que eu tô... Você não vai nunca. Chega uma hora que você vai ter que dar de louca e falar, acabou essa porra, eu vou fazer aquilo que eu quero fazer, entendeu? E segurar as pontas, é isso, entendeu? Assim... Eu conheço um pouco a história da Rosângela, porque eu fiz uma mentoria com ela está nessa transição. Porque ela está vinculada a um negócio, a uma empresa trabalhando há muitos anos, e ela está montando dela paralelo. Isso. Então, ela tem filho, ela está se desdobrando. Então, assim, mas pelo que eu vi, ela deu um salto muito legal, né?
pelo que eu estou acompanhando ela, da conversa que eu tive com ela vou morrer. É isso aí, mulher, se joga. Da mentoria que eu fiz com ela, porque ela assistiu uma live minha e ela ganhou uma mentoria, eu fiz uma mentoria online com ela. Ela é de Salvador. E eu vejo o quanto ela cresceu no negócio dela desde da mentoria que a gente fez. Então, assim, aí eu queria chegar nesse sentido. Algumas coisas que a Isa falou, como é que é? A Isa escreveu um negócio aqui que eu passei. Tô louco e muito feliz. A Isa fez a mesma coisa, né? A Isa exatamente. é minha parceira, e aí eu encontrei a Isa numa empresa que eu fui prestar uma consultoria, trabalhando nessa empresa como enfermeira gestora, uma história, né, bem parecida com a minha, e sabendo que ela queria ser gestora também, apesar de pouco tempo de formada, mesma história. E aí ela disse para mim, ela falou, eu tinha muita vontade de ter uma empresa igual a que você tem, né? E eu não fiz, E aí eu falei para ela, então por que você, em vez de você ter a sua, você não vem comigo? Né? Eu preciso Aí de virou um braço. parceria. Exato, eu preciso de mais braço para englobar mais coisas. Se você topar, vem comigo. Né? Ao invés de te ter como minha concorrente, eu prefiro te ter como minha parceira. Né? Sim, e aí vamos também, ganhar dinheiro junto. Exato, e aí também é uma coisa que a gente como empreendedor tem que entender. Tem muito empreendedor que tem ou ciúmes do negócio, ou, ai, não, todo mundo vai querer me passar perna, ou, é um risco que a gente tem que correr. Né? Porque se o saber, a partir do momento que você começa a fazer, ele já não é mais só seu. Ele não. já isso já está compartilhado, né? Então, a partir daquele momento, o meu saber estava compartilhado. A Isa é uma pessoa super competente. Vou dar o exemplo dela, que ela está aqui. Se naquele momento ela quisesse dizer, bom, vou montar um negócio igual da Leandra, ela tinha absoluta condição de fazer isso, né? Porque ela tem competência ela estava estudando gestão, ela viu o meu saber ali explícito, ela tinha condições de falar, então o caminho é esse, né? Porque quando você faz alguma coisa, o fato é que as pessoas vão te copiar, ainda mais se é uma coisa legal, né? As pessoas, uma hora, vão copiar isso. E você não pode achar que vai existir uma exclusividade. Então, você não pode ter medo, eu acho, nessa hora, de agregar pessoas, né? Então, tem muita gente que quando vai empreender, principalmente mulher, que mulher tem muito disso, né? Ah, fulana tá com inveja. Não é? Não, eu tô falando a real. Não, exatamente. Né? Ciclana, isso, aquilo. Se você... Ai, chefe tá na live, seu Mar. Tá. Chefe Sandro Ferraz tá na live dando boa noite pra gente. Boa noite. Tá atrasado, chefe. Não vou desculpa. Desculpa. Se você tem... se você encontra, então a gente tá falando, né? Pessoas legais pelo caminho, você não pode ter medo de compartilhar isso. Porque eu sempre fui da ideia de que a gente, dividindo, a gente multiplica, né? Ó, que legal. A Naninha de Salvador também. Ela falou que também ela é enfermeira e tem uma empresa de tratamento de feridas. Olha que uma especificidade, né? Muito legal isso, né? Show. Então, é isso, né? Às vezes é uma empresa dessa, né? Uma enfermeira estomoterapeuta. Aí você fala, mas você vai abrir uma empresa disso? A pessoa que vai tratar a ferida vai no hospital ou vai no posto de saúde. Se você tem um conhecimento, e você pode transformar isso num negócio, óbvio que você pode. Sempre. E aí acho que tem uma coisa que eu queria... porque, Lê, o negócio tá voando, eu tô ali controlando o relógio, porque eu olho pro lado, que eu tô com o computador aqui, por isso que eu tô olhando pro lado. Antes que eu vi que entrou comentários aqui. Gente, se tiver perguntas, podem fazer, por favor. Mas eu queria abordar uma outra questão que você trouxe, que acho que é importante. Acho que uma primeira questão. Planejamento, né, Lê? Sim. Acho que tem que sentar e botar no papel o que você de fato quer, para onde você quer ir. E o que você faz, principalmente, né? Qual é o seu negócio? Qual é o seu negócio? Porque acho que aí entra o grande questão de muita gente quebrar e não dar certo, porque não organizou, né? Não se planejou. E a segunda coisa que eu queria que você falasse também, que acho que é importante... Pedir ajuda, né, Leandra? Pedir ajuda. Eu acho que pedir ajuda é fundamental. E é bem isso, né? As pessoas acham assim, eu sou empreendedor, eu sou empresário, então eu não posso dizer que eu não sei uma determinada coisa, ou que eu não consigo fazer uma determinada coisa, ou que a gente estava falando, né, com relação à Isa, que eu não vou dividir isso com alguém, que eu não vou... Você não precisa fazer uma sociedade, se você não quer que o seu negócio tenha uma sociedade, você não precisa fazer uma sociedade, mas você pode agregar parceiros junto a você, que conheçam coisas que você não conhece.
né? E ampliar o seu negócio. Ou que conheçam as mesmas coisas que você, mas que permitam que você se multiplique. Então, Sim. a Isa é bem isso. A Isa, eu falo que a Isa é uma outra eu, né? A Isa permitiu que eu me multiplicasse. Então, hoje, por exemplo, eu estava num lugar, ela estava em outro, né? E assim a gente vai fazendo. Então, se eu podia antes ter um cliente, nesse momento eu pude ter 2, né? E a gente dividiu isso. Você é uma pessoa que agregou na minha empresa, que veio com parceria, né? Com um saber que é seu e que agregou muito pra gente e que a gente faz os trabalhos juntos. E a gente não pode ter esse ego, né? Essa vaidade de achar que você sozinho vai fazer tudo, que você sabe tudo, que você conhece tudo. Não dá para fazer isso, né? Em algum momento você vai falhar, você vai perder um prazo, você vai errar, se você quiser estar o tempo todo sozinho. Então, às vezes é preciso você dar um passo para trás ou você dividir, realmente parar, dividir aquele conhecimento com alguém para a gente poder ir junto e crescer junto, né? E aí, o que a gente estava falando da questão de empreendedorismo feminino, né? Que a gente parou até para falar, as mulheres têm muita também a questão do tempo, né? Então, que eu falei aqui no começo, mulheres geralmente que têm filhos e tal. Então, empreender, ter uma empresa, exige muito do nosso tempo, né? A primeira coisa que a gente tem que entender eu trabalho muito, eu ouço as pessoas falando isso hoje, né? Eu trabalho muito, eu tenho que bater cartão, tal, eu não quero ter horário. Eu quero trabalhar para mim, né? Eu não quero ter horário, eu não quero ter chefe, porque se eu tiver o meu próprio negócio, aí eu posso viajar quando eu quiser, eu posso fazer o que... Isso é uma grande de uma ilusão, né? Porque quando a gente tem o nosso próprio negócio, o negócio depende da gente o tempo todo. Então, a gente trabalha full time. Lógico que com o passar do tempo, a ideia é que você organize realmente para que outras pessoas possam trabalhar e você possa assumir uma coordenação. Mas no início, é você trabalhando, porque é a sua cara, é o seu negócio, e é o que você falou. Se você errar, é o seu contrato, é o seu nome, Então, não é mais como você ter um chefe que você erra ali dentro da empresa, o máximo que você toma é uma bronca, uma advertência, né? Você erra e seu nome vai embora, e a sua credibilidade vai embora. Então, a exigência em cima disso é muito grande, e aí muitas mulheres têm medo de fazer isso por não dar conta. Filhos, casa, empresa, trabalho, né? E realmente não é fácil. Então, como eu falei, quando eu abri a Lequer, eu tinha o meu emprego, porque eu não saí dele, né, para poder assegurar. Eu tinha as aulas, aí eu montei a empresa e eu tinha minha casa aqui funcionando, né? Então, marido e filhos. A gente realmente precisa... a gente cansa muito, a gente né, fica muito cansativo. Então, por isso que a hora que a gente encontra parceiros e pessoas para agregar, é legal você trazer, pedir ajuda, que é o que você falou realmente, né? O fato de você pedir ajuda não faz do seu negócio menor enfim, qualquer coisa assim, porque você está dizendo para o outro, olha, me ajuda, né? Então, exatamente. A gente precisa de ajuda, porque não dá mesmo, sozinho fica puxado. Flavinha, sua linda. Chefe e chefa na live. Eu ia fazer esse registro agora, você acabou de fazer aqui, né? A Naninha aqui tá muito feliz com a live, falou que a empresa dela tá sem agenda já. Parabéns, você vê só. Mulher. Olha, sem agenda. Naninha, se a sua empresa tá sem agenda, tá na hora de chamar outra enfermeira para te ajudar. Tem muita enfermeira boa por aí, tá? Viu? Tá parceria. Exato, faça uma parceria. Encontre outra você, como eu encontrei outra eu aí na Isa. Chame uma enfermeira boa para te ajudar. Não tenha medo de dividir o seu conhecimento, né? Você não perde, você multiplica, né? Claro, proteja as suas coisas, mas você multiplica esse conhecimento. O doutor Sandro perguntou se ia convidar algum advogado. Eu já convidei, doutor Sandro, uma advogada, mas podemos trazer um segundo, sem problema algum. Me passa um direct que eu converso. É isso aí. Legal. E que mais, assim, Lê, deixa eu olhar aqui, a gente tem 15 minutinhos ainda. Oh, meu Deus. Fernando, obrigado. Fernando Dias, lá da 24 de maio, do Oswaldo Cruz, doutor Sandro, muita gente linda aqui nessa live. Amo todos vocês. Tá chique essa live, né, amigo? Tá chique, né? Eu tô vendo muita mulherada da estética aí que acaba seguindo a Lequer, né? E essa elas me perguntam muito sobre isso, né? Sobre ter o próprio negócio, sobre montar o próprio negócio, enfim.
E aí, eu acho que assim, existem formas de também ter o próprio negócio, viu? A pessoa da estética às vezes tem medo, porque fala, eu vou montar mais um centro de estética, ou eu vou montar mais um salão, ou eu vou montar... E aí é um mais do mesmo, né? Ou talvez alguma coisa assim. Pessoal, eu presto o meu serviço dentro de estabelecimentos que já estão montados. Então, também, isso é uma coisa que a gente tem que pensar. Às vezes, você pensa em montar um negócio, e para montar um negócio, você pensa no negócio fisicamente. Então, tem muita gente que fala assim, mas eu não consigo montar um negócio, porque eu não consigo alugar um lugar, comprar o equipamento, fazer... né? A Lequer, ela começou comigo. Só a Strub comigo! A Strub é só o Strub. Por quê? Eu também não tinha como tirar para montar um lugar, né? Então, ter um escritório. É o que eu falei, eu fui no meu primeiro cliente, eu não tinha... um cartão! Um cartão para entregar na mão dele. Porque a pessoa falou, você pode vir aqui hoje? Eu falei, eu posso. Eu não tinha nem empresa. Então, as pessoas às vezes ficam com esse medo de, eu tenho que ter tudo muito bem estruturado, que é o que a gente falou. E aí, até eu ter grana para fazer um site, para ter um cartão, para ter um lugar, para ter um telefone, para ter um... Eu fiquei toda feliz. Semana passada eu instalei um WhatsApp Business. Semana passada. A Lequer tem 5 anos. Tá? Falei, gente, eu tô tão chique. Tô tão chique que eu tenho um WhatsApp Business. Mas é isso, é aquela história que a gente, né, fala, não dá para ficar esperando o ideal. Se você ficar esperando o momento ideal, as condições ideais, talvez você nunca saia do lugar, porque você vai sempre achar que ainda te falta alguma coisa. Então, pessoal da estética, né? Eu não tenho como montar um salão, bancar, abrir um lugar, é maca, é aparelho, Seja você a sua empresa, preste o seu serviço para alguém. Isso também é uma empresa. Nem só domicílio, amigo. Existem inúmeras clínicas que precisam fazer parceria. Sabe? Com uma pessoa de estética que vá e que faça isso, ao invés de ter que contratar, ao invés de... Você pode ser uma empresa. É o que a gente falou no começo. O seu saber é um negócio. O seu saber é um negócio. Se você achar... Porque a Lequer hoje ela é isso. Ela é o meu saber. Eu não consigo dimensionar uma coisa, um produto da Lequer que não seja o meu saber. Tanto que, no começo, né, o meu marido falou para mim, ele falou, a sua empresa tem um limite, porque a sua empresa está dentro da sua cabeça. Né? Ela tem um limite, porque tudo está dentro da sua cabeça. Você não consegue colocar isso no papel. E realmente, até um tempo atrás, eu não conseguia. Né? E com a chegada da Isa, eu tive que me forçar a fazer isso, porque realmente a empresa estava dentro da minha cabeça. E eu precisava passar da minha cabeça para a cabeça dela, né? Então foi aí que eu comecei a desenhar o que de verdade era esse meu saber e transformar isso num produto. Então, se eu puder dar uma dica para as pessoas que estão começando, desenhem o que é esse seu saber. Então, se é o saber da estética, por exemplo, né? O que é que você faz? O que é que você sabe fazer? O que é que você pode oferecer que só depende de você? Né? Que não depende de uma marca, de um lugar, de um telefone, de um cartão, o que só depende de você. E como é que você consegue oferecer isso? Como é que você consegue agregar isso de alguma maneira para alguém, né? Mas se eu estou prestando serviço numa clínica, então eu não tenho uma empresa, eu sou uma prestadora de serviço. É uma empresa. Começa assim, né? A MEI é uma empresa. Exato. MEI é empresária, né? Empresário, né? Então, é uma MEI que você vai pagar lá seus 50 e poucos reais por mês, não sei quanto que tá agora a taxa mensal, é uma empresa. Porque se a clínica fala assim para você, você tem nota fiscal? Eu tenho. É lógico, né? Eu tenho. Você está prestando um serviço ali, e aí com o tempo, ali você vai encontrando oportunidades. Né? Sim, você vai encontrando formas clientes, vai fazendo, né? Exato, e é o que eu falei, por exemplo, né? Você vai conseguindo através dali, talvez, sustentar uma coisa para te alavancar para uma coisa maior. Então, o importante, eu acho que é o que você falou, é você ter a atitude, se isso está na sua cabeça, se você deseja isso, se é um desejo, se você... É ter a atitude, é não ter o medo de encarar, né, que aquilo que você conhece por si só é um produto e pode se transformar numa empresa. E deixar de lado essas questões femininas, né? Que a gente está falando mesmo de empreendedorismo feminino, não é deixar de lado, mas é entender que a gente agrega esse lado feminino, esse lado do cuidado, esse lado
da gente ser, né, dona de casa, organizadora do lar, enfim, tudo isso, mãe, né? Isso tudo é um saber e isso tudo também agrega quando você monta uma empresa, quando você organiza uma empresa. E a gente tem que saber, a gente tem que ter ciência de que, assim, que por algum momento a gente não vai poder ser 100% em tudo, né? Porque quando você está começando uma empresa, por exemplo, eu tenho absoluta ciência de que eu deixei a desejar como mãe, por exemplo, em algum momento. Deixei a desejar do ponto de vista de presença, talvez, né? Sim. Não de qualidade, de suporte, mas de presença física, talvez. Mas algum preço tem que ser pago em algum momento, né? Para você sair daqui e ir para lá, né? Então, essa travessia, ela tem um custo. E aí a gente precisa também, quando a gente botar no papel, saber se a gente está disposto a pagar por esse custo, né? O custo dessa travessia. Porque, assim, esse exercício de colocar no papel, gente, ele é fundamental pelo seguinte, porque no momento que você começa a mapear as suas variáveis, você começa a olhar quais são os teus saberes, para onde você pode, e o que vai impactar esse seu negócio, você começa a ter controle de coisas que podem acontecer, que podem interferir, mas você já mapeou isso antemão, né, Leandra? Então, Exato. por isso esse exercício se faz necessário. Então, essa é a grande dica que eu quero deixar para todo mundo, né? Como mentor de empreendedores. Gente, coloca no papel, que seja um papel de pão num guardanapo, mas escrevam. Porque mesmo que você vai mapear tudo isso, você vai ter controle sobre possíveis coisas que você não imaginou, não pensou. E você não é pé com as calças na mão, né, Leandra? Com as calcinhas na mão, né? E aí mesmo que, assim, e saber também que mesmo quando você desenha, quando você mapeia, quando você escreve, algumas coisas não vão sair como você imaginou, acontecer. Né? Sim. Algumas coisas não vão sair como você imaginou. E aí é o não desistir, né? O que você fala da atitude, vamos em frente, vamos adiante. Então, Sim. você não vai conseguir controlar tudo o tempo todo, mas controle aquilo que você conseguir, né? Sim, e vá exatamente. se baseando nisso. Então, é o dia a dia mesmo. Hoje, eu considero que a Lequer está num patamar bastante importante. E aí as pessoas também têm que entender que, isso eu sempre falo nas minhas aulas para os meus alunos, e falo sempre para você, né, Sil, um pensamento que eu tenho. Óbvio que eu quero ter dinheiro para ter sossego, né? Eu brinco de conforto e não fazer conta para pagar conta. É óbvio que todo mundo quer fazer isso, né? Eu quero não fazer conta para pagar conta. Mas o sucesso da gente como empresário não está nitidamente ligado à quantidade de dinheiro que entra, mas está ligado a você realizar aquilo que você se propôs a realizar, né? Aquilo que você desenhou no papel de pão se transformar em realidade, né? Você ver aquilo funcionando. Então, hoje eu me considero uma pessoa de sucesso, já, né? Me considero uma pessoa de sucesso, uma empresária de sucesso, porque aquilo que eu idealizei no papel funciona. Né? Ajuda as pessoas, agrega valor, resolve problemas. Então, se você falar, hoje a Lequer ganha milhões, rios de dinheiro, não. Né? Até porque eu tenho um limite de trabalho, eu não consigo ter 50 clientes. Não dá, mesmo eu e a Isa, a gente já tá louca, nós já estamos louca. Mas ela tá aí que não me deixa mentir, que a gente tá louca. Mas assim... Teu Brasil inteiro, mulher. Teu Brasil inteiro ainda. Eu me considero de sucesso por quê? Porque todos os projetos que eu me propus a fazer, eu fiz, né? Eles aconteceram, eles se realizaram, eles terminaram. E as pessoas para quem eu fiz esses projetos, ao final deles, mais do que me pagar por eles, essas pessoas me agradeceram. Né? Então, aquela coisa da gratidão da pessoa falar... Olha, muito obrigado pelo que você fez, né? Puxa, como você me ajudou. Puxa, como foi bom ter você aqui. Eu acho que é isso que valida a gente ter tirado aquele papel do pão e ter pago o preço da travessia e ter... Porque é o sonho, né? É você transformar aquilo em realidade. Então, na sua live anterior, né? O chefe que está aí presente na nossa live... Me pagou da melhor maneira que se paga alguém, que foi fazer a nós, né? Que foi fazer aquilo que ele falou. Poxa, eu acho que todo mundo merecia ter uma Lequer. Aquilo, não existe preço para aquilo. E esse momento para mim, esses pequenos momentos para mim, são o sucesso da empresa, né? Quando alguém faz isso.
isso é a confirmação que você está no caminho certo, isso é a validação do teu projeto, isso é que o sonho se tornou real e ele está realizando os sonhos dos demais, entendeu? Acho que quando a gente quer empreender, gente, eu quero empreender para ganhar dinheiro. Dinheiro é uma consequência sempre de tudo na vida. Você, quando quer empreender, você está ajudando alguém, ajudando alguma pessoa, algum negócio, alguma coisa. E no momento que você começa a ajudar, e isso começa a se realizar e dar frutos, né? Sim. Eu vou usar a fala do chefe, né? O pé de fruta não pode ter aquela raiz podre que não vai dar fruto, né? Exato. Né? Para dar fruto tem que ter as raízes muito bem, né, firmes, né? Muito bem sadias, né? Para poder fazer isso, né? Lê, você tem 5 minutinhos para você dar conselho, dicas finais para as meninas, mulheres empreendedoras nesse país. Nossa, Carol, que saudade! Gente, olha, coisa linda da vida. Gente, essa mulher é tão maravilhosa, ela é tão musa. 5 minutos, musa linda, maravilhosa. A Carol, ela foi paciente de um lugar onde eu trabalhei como enfermeira, né? E aí eu considero que são sempre minhas pacientes. Ela foi paciente, como outras, como a que eu vou fazer a live amanhã, ela foi paciente também. Olha quem fala. E aí a gente junta tanto, que acho que elas se tornam minhas amigas à distância, minhas pacientes para sempre, né? Eu falo que eu roubo os pacientes dos meus chefes. Carol foi minha paciente, é maravilhosa, e como os meus alunos que estão aí, enfim. Então, para todo mundo que está por aí na live e que principalmente a mulherada, né, que a gente está falando de empreendedorismo feminino, chefe, e que fica com aquela vontade de empreender, de tirar aquela coisa do papel, aquele sonho do papel. Então, primeira coisa, né? Vamos começar do fim, que é o que a gente falou agora no fim. Entendam que não pensem nisso como, eu quero fazer isso para ficar rico, ou eu quero fazer isso para ganhar mais do que eu ganho hoje. Se você começar por esse princípio, você vai estar sempre achando que você está falhando. Porque todo começo de uma empresa, a gente ganha muito menos e trabalha muito mais, né? Então, na verdade, a gente tem que ser movido pelo desejo de fazer algo para nós e por nós. Eu acho que a primeira coisa é essa. Então, é o desejo de ver você realizar algo. Então, tem que ser assim, né? Então, se você é esse desejo que te move, então vale a pena escrever aí no seu papel de pão o que é. Segundo, entenda o que você tem, né? Qual é o seu saber, qual é o seu produto. E não tenha medo se outras pessoas têm aquilo ou se ninguém tem. Que era o caso da Lequer, né? A Lequer, ninguém tem. A Lequer, ela não existe outra Lequer. Não existe outra empresa que faça o que a gente faz no mercado hoje. A gente já procurou muito. Tem uma surgindo agora aí, que botou parecidinho com a gente, mas tá surgindo agora. E é como eu falei, é legal que tá surgindo. Por quê? Porque significa que a ideia é boa e vale a pena ser copiada. Copiar. Né? Então também não tenha medo disso. Vão fazer outra igual. Se você foi a primeira, você bebeu água limpa, né? Você que desbravou aquilo. Se você não é a primeira, se tem muitas outras pessoas que fazem o mesmo que você, encontre o seu diferencial, né? Encontre o que vai fazer de você diferente desses muitos outros. E entenda, você não precisa e nem vai conseguir atender todo mundo. Então, tem que ter sim outras pessoas, né? E não tenha medo de dividir, que é o que a gente falou. Se você não quer ter um sócio, se você não quer dividir a sua empresa, traga parceiros, né? Divida o seu trabalho, o seu conhecimento, o seu saber, com pessoas que você realmente admire, que também tenham saberes e conhecimentos para agregar com você, e traga essas pessoas para perto de você. Quanto mais pessoas você tem para perto de você, mais pessoas também vão estar divulgando o seu trabalho, mais pessoas vão estar torcendo por você. Que é o que a gente falou. Quanto mais gente a gente ajuda, mais isso volta, né? Exatamente. Seja as pessoas que a gente ajuda como clientes, ou sejam essas pessoas que a gente emprega direto ou indiretamente, que a gente ajuda, né? Então, cada vez que eu falo para você, amigo, vamos comigo dar um treinamento, eu tenho absoluta certeza que isso gera em você gratidão por mim e, consequentemente, isso gera uma coisa positiva para minha empresa, né? E todas as outras pessoas. Então, eu acho que é bem isso. Saiba que você vai fazer aquilo porque é uma coisa que você deseja, né? E que aí o dinheiro, a grana, o sucesso, ou seja lá o que for, serão consequências desse desejo, né?
Porque vai requerer muito trabalho, vai requerer muito, que você abra mão de algumas coisas, né? Você vai sofrer críticas, todo mundo vai. Então, a gente sempre vai ter alguém que vai falar, ai, tem certeza que você vai fazer isso? Ai, nossa, jura? Né? Isso não vai dar certo. Então, É assim mesmo. né, saiba tapar o ouvido, abstrair. Eu acho que é isso, tem que vir de dentro, tem que ser alguma coisa que você deseja muito. 20 segundos. Gente, Lê. Gratidão. Gente, Obrigada, vai ficar amigo. disponível lá no meu GTV, a live vai ficar disponível no meu GTV, acompanhe no meu GTV, vai pela Leandra, vai chegar no meu, assistam, recomendam, compartilhem, e tem mais live amanhã depois, tem um monte de conteúdo já lá. Lê, gratidão, obrigado por tudo. Gratidão, meu amigo, amo você.